dos maiores municípios, já foi um dos maiores do estado, quando ainda tinha o Ribeirão Grande, ainda era um dos maiores em território. Então, eu gostaria de mostrar a origem, falar sobre a origem deste município, cuja vocação econômica é a floresta e agrícola, é florestal e agrícola. Esse milho chegou aqui nesse território, né? A gente vê a presença marcante da importância do milho para vários grupos étnicos indígenas, e com certeza esse milho chegou aqui por grupos indígenas que estavam presentes nesse território, e a gente ouve isso na fala das pessoas que foram nos contando, inclusive das memórias, né, dos avós. Minha avó era indígena. Então não dá para falar de mim hoje sem falar de onde eu vim, dos meus costumes, das minhas lembranças. Então tudo era muito gostoso na casa do pai, na casa da mãe, lá no sítio, onde a gente dividia tantas coisas boas, tantos costumes, do amanhecer ao pôr do sol. O nosso trabalho é um trabalho de culinária. A gente entende a culinária enquanto expressão cultural. Então é isso que a gente busca nos lugares onde a gente vai pesquisar. Como é que cada prato, cada receita, o prato finalizado, o que ele traz de elementos que expressam a formação cultural, a miscigenação étnica que tem ali, a miscigenação cultural, o que traz de história aquela receita. Eu diria para vocês que a importância do milho para Ribeirão Grande e para toda a região é muito marcante. Para vocês terem uma ideia, o milho no início dos anos 40, 50, se consumia aqui na nossa região em grande quantidade. É muito pouco mesmo. Eu também acho. Também acho que é pouco. Viu? Você está sabendo da programação? Tem mais milho? Quando o milho foi citado pela primeira vez na história escrita? Pois é, a gente tem que voltar um pouco lá na história das minas do Paranapanema. A gente tem o privilégio de ter o maior contínuo de Mata Atlântica que está na nossa região aqui, né? Capão Bonito tem mais da metade do Parque Carlos Botelho está no território de Capão Bonito. Aí agora temos o PENAP, que é 100% Capão Bonito. E estamos próximo aqui do Intervalos, Serra do Mar, Chitué, que é um santuário ecológico e tal. Então, quase que dá para dizer que é único. Tem uma beleza única, que você não acha mais tanta Mata Atlântica num município só. E atrás disso, cachoeiras, cavernas, tudo que a Mata Atlântica oferece a gente tem, né? Inclusive nós temos remanescentes de Mata Atlântica aí totalmente preservada. Temos áreas aí que está 100%, está muito bem preservado mesmo. Se alastrou a informação de que em Capão Bonito, o ouro ali encontrado pelos primeiros bandeirantes era igual ao ouro que foi encontrado lá em Minas Gerais.
E a informação correu como um rastilho de pólvora aceso e como uma boa informação na Bolsa de Valores. Então, no reino de Portugal, e o Brasil colônia fazia parte desse reino, todos queriam vir para a região fazer fortuna. Um português que morava em Minas Gerais decidiu fazer essa missão e veio para Capão Bonito, na região das minas do Paranapanema. E ele veio com grande quantidade de africanos escravizados. E iniciaram uma grande efervescência, foi muito ouro encontrado. Ouro faisqueiras, né? Essa efervescência do ouro durou por aproximadamente 10 anos. Depois o ouro começou a escassear e o pessoal que estava ali, aquela pequena comunidade, a despovoar. Começou a faltar alimentos e então esse João Coelho Duarte, que era o português que veio, que havia sido nomeado pelo rei como intendente das minas do Paranapanema, decidiu escrever uma carta para o rei Dom João V falando da miséria que se passava ali e dos escravizados que estavam fugindo dali e que só se alimentavam do milho que plantavam naquela localidade. Então é nesse momento que a gente tem o registro histórico do milho pela primeira vez. Os jesuítas subiram pelo rio Ribeira e subiram alguns afluentes do Ribeira, saíram aqui em cima, perto do Intervalos aqui, e descobriram ouro nessa região. Eles iniciaram essa exploração usando mão de obra indígena. Só se deu conta oficialmente mesmo da existência de ouro na região da nascente do Paranapanema aqui em 1717. Se não me engano, foi dia 22 de novembro desse ano. Um emissário do rei enviou uma carta a Portugal, dando conta da existência de ouro, tal, que eles chamaram de Minas do Paranapanema. Aí mudou, aí as bandeiras desceram para cá e começaram a distribuir as glebas que eles falavam para a exploração do ouro. Então a região de Capão Bonito e as cabeceiras do rio Paranapanema passaram a ser faladas com grande furor no reinado, porque o Capão Bonito fazia parte do Brasil colônia e fazia parte do reinado de Portugal. A partir daí que saíram as maiores construções dos encanados no Rio das Almas, tudo já foram feitos com mão de obra de escravo negro. Então, os encanados são sítios arqueológicos, são ruínas, algumas bem preservadas, da época do ciclo do ouro na nossa região aqui. Eu até quero ler aqui o registro que a carta que o João Coelho Duarte mandou para o rei. Foi em 24 de junho de 1738 essa carta. E no trecho da carta ele diz assim: fazia haver a miséria em que se encontravam aquelas minas, onde uns não podiam valer os outros pela falta de ouro e alimento, e que alguns escravos se estavam alimentando de milho que plantavam, não podendo, por causa da miséria, pagar os R$500. Embrenhavam-se nos matos para não serem apanhados e presos, sabendo-se já de antemão que uma busca era escusada devido à sua grande extensão. Então, é interessante esse registro histórico porque está falando do milho em 1738, numa carta que o João Coelho Duarte enviou para o rei de Portugal, Dom João V. Vejam só. E mais, a gente pode inferir desse relato que os escravizados estavam fugindo e levando consigo milho, seja para sobreviver na mata fechada e para plantar também esse milho nas futuras comunidades quilombolas que iam surgir. Então, o escravizado usou o milho como forma de sobrevivência e também como forma de resistência. Seguindo forte, meu colega tá aí, tá correndo aqui,
região ela abrigava tanto áreas de parques naturais como uma área rural importante. Também tinha um destaque para a questão da cultura, aspectos culturais que me interessavam. O meu tema de tese foi o que existia, foi fazer um inventário sobre a presença do patrimônio cultural no meio rural, nos municípios de Capão Bonito e Ribeirão Grande. E no meio dos levantamentos, enquanto eu realizava esses levantamentos, e durante as entrevistas com a população local, com as pessoas, com produtores, agricultores, agricultoras, eu fui percebendo como o milho estava muito presente na fala das pessoas, né? E não era o milho porque era um produto agrícola importante. Ele é também um produto agrícola importante da região, mas a fala das pessoas evidenciava muito o carinho e o afeto que existia ao redor de toda a culinária do milho, as memórias que existiam das festas comunitárias, das reuniões de família, ao redor desse ingrediente especial que era o milho. E isso foi me levantando uma curiosidade e quando eu terminei a tese, eu resolvi fazer um projeto de pesquisa especialmente tentando levantar o que existia ainda, o que permanecia no território como a presença do milho e o que as pessoas iam me falando muito sobre essa memória que existia desse paladar ao redor do milho caipira, do milho crioulo. E eu fiquei muito curiosa em saber, esse milho ainda existe na região? Então, hoje em dia, eu estou trabalhando com o resgate de algumas variedades de semente crioula da região, em específico o milho pipoca, o milho roxo de pipoca, que é uma variedade provavelmente que veio de uma linha indígena. Essa variedade era uma variedade que tinha se perdido na região e eu, por acaso, por andar pelos meios de agrofloresta e feiras de troca de semente, recebi de uma amiga um punhadinho dessas sementes de milho pipoca e plantei. A gente recebe um monte de sementes, algumas a gente não consegue plantar, essa eu plantei, cuidei, fiz polinização manual de um punhadinho, tive mais um punhado. E aí fui plantando, aí um dia eu mostrei para esse grupo de artesãs, que são artesãs da Associação Arte e Vida, lá de Guapiara, que trabalham com a palha de milho crioulo. Então elas já têm a produção própria de milho crioulo, de algumas outras variedades, e aí elas viram a foto desse milho pipoca e me perguntaram se eu podia vender as sementes para elas. Aí eu fiz uma brincadeira, falei, não vendo, eu dou, mas vocês me devolvem a semente, no sentido delas reproduzirem. Depois disso, eu comecei a ouvir, aí eu criei um grupo de WhatsApp e eu comecei a ouvir a história delas em relação a esse milho, essa variedade. E eu percebi que tem uma coisa afetiva muito forte em relação a essas variedades crioulas, assim. E a do milho pipoca tem uma história muito bonita, que elas contam, que é uma memória de como elas plantavam isso, a família delas plantavam isso nas suas roças, e era uma coisa muito ligada às crianças, né? Criança gosta de pipoca. E que quando chegou a demanda para a família de plantar para terceiros, elas falam, começou a plantar para tomateiro, parou de ter essa produção para si, do milho. E desde criança elas não tinham visto mais essa variedade. Então a Alice em específico me contou essa história, foi a primeira pessoa que me contou essa história. E outras várias começaram a conversar e contar histórias muito semelhantes, até a forma de plantio é muito semelhante. Hoje a gente tem um grupo de mulheres, né, que eu chamo de grupo de mulheres guardiãs dessa semente, de outras sementes crioulas. Esse milho é um milho que está assim, crescendo, tanto interesse comercial, então tem gerado renda para elas. E tem cada vez mais outras mulheres estão querendo produzir, a gente tem fortalecido esse grupo, porque a ideia é que isso seja valorizado, não só esse afeto, essa relação, essa variedade, mas que elas possam ter uma renda de melhoria de qualidade de vida para elas também. Trabalhado com outras variedades também, né? Porque o que acontece? Elas sempre produziram um milho crioulo, pensando na palha, porque a palha tem cores diferentes, e essas cores diferentes são utilizadas no artesanato, mas os grãos eram utilizados só para uso em casa, assim, né? Galinha, tal, porco. Mas eu acho que a gente tem uma demanda agora cada vez maior por produtos com essa natureza, né? Com esse valor agregado de salvaguardar a sociobiodiversidade, a agrodiversidade, o conhecimento local.
E aí esses produtos podem trazer mais renda para elas. Então a gente tem trabalhado, a Cristina Facchini do IAC também está aí parceira. Então a gente está trabalhando, tentando ver qual dessas variedades crioulas que elas trabalham, que foram levantadas inclusive no roteiro do milho, que teriam uma potencialidade de virar um produto como um fubá, uma farinha de milho, alguma coisa, pensando, né, nessas várias vertentes, assim, de valorizar o conhecimento, valorizar a cultura e valorizar também financeiramente o trabalho delas. Vem com a gente, continue participando, se inscrevendo nas inscrições da Vitória. Manda áudio aqui pelo nosso WhatsApp da Banda FM 1137431313. Vê aquela premiada, você também, todas as músicas. Banda FM, hora cheia. Uma hora de música direto. Eu também lembro que a primeira vez que eu morei aqui em Capão Bonito, eu morei na rua de uma fábrica de farinha, quer dizer, eu acordava todo dia sentindo o cheiro da fábrica de farinha, torrando a farinha de milho, e eu vi o quanto as pessoas comiam farinha de milho aqui na região e eu falei, nossa, eu preciso investigar um pouco mais sobre isso. Só que juntando o fato de que eu comecei a trabalhar com Ribeirão Grande, mas eu comecei a perceber que essa presença ela não era só aqui, ela era uma presença em vários municípios da região. O que existia presente da culinária e as histórias das pessoas que iam nos passando as receitas, que também é muito importante, mas também contando um pouco da história de como esse milho chegou aqui nesse território, né? A gente vê a presença marcante da importância do milho para vários grupos étnicos indígenas, e com certeza esse milho chegou aqui por grupos indígenas que estavam presentes nesse território, e a gente ouve isso na fala das pessoas que foram nos contando, inclusive das memórias, né, dos avós. Minha avó era indígena, ou eles diziam, eram descendentes de bugre, né? Até de uma forma talvez pejorativa de dizer, minha avó me conta de várias histórias, foi pegar laço, né? Esse milho estava com ela nesse período, ela sabia fazer esse trançado da palha de milho, ela fazia tal receita à base de milho. Então a gente foi entendendo essa presença
o ciclo depois do ouro, né? A importância do ciclo do ouro aqui para a região. Também houve esse ciclo em que houveram várias pessoas escravizadas que também estavam aqui presentes, né? E que a gente brinca, o que é que eles comiam nesse momento, né? A gente entende como o milho foi importante também durante vários ciclos econômicos, porque muito se fala, se associa as receitas do território com o tropeirismo, né? Que é um período histórico específico que foi depois, um pouco depois desse período do ciclo do ouro, mas a gente vê que na verdade o milho estava aqui muito antes disso. Eu conheci a doutora Cris Facchini, e aí a gente começou a trabalhar. Eu fiquei como articuladora do projeto, trabalhando com os municípios, porque eu tinha esse contato na época por estar à frente desse trabalho do turismo. Então a gente visitou os municípios, fizemos mapeamentos, quem plantava milho crioulo, quais os pratos que eram feitos, né? Então a gente conseguiu fazer um levantamento de dados sobre isso, conhecer pessoas, histórias, muitas memórias, muitas lembranças. A gente teve a oportunidade na época de conhecer uma senhora em Ribeirão Branco. Ela fazia farinha, né? Ela faz farinha, então a gente participou do processo ali da fabricação de farinha. Ela fez biju com açúcar para a gente comer, então foi uma experiência única, num lugar muito bonito. Embaixo passava o rio, né? A gente tem fotos disso bem legais. E assim foi, né? É um trabalho muito prazeroso, porque mexer com a memória das pessoas traz um resgate muito grande de lembranças, né? Daí conhecer o processo do plantio do milho também é muito legal, porque ele é diferenciado. Saber que se você planta na mesma época diferentes tipos de milho, eles vão cruzar entre si, então tem que ter um respeito, um espaçamento entre eles nesse cultivo, né? Isso é muito rico, você saber desses detalhes, né? Aí nós conhecemos as tecelãs, as meninas que tecem, trabalham com artesanato em Guapiara. Muito rico, elas plantam, elas colhem, elas fazem o processamento, mantêm, né, essa semente viva, todo esse conhecimento. Na época já faziam 15 anos, 13, 15 anos que eles tinham a mesma semente, que todo ano eles iam trabalhando e guardando e potencializando o seu trabalho, o seu serviço como meio de renda, né, familiar. Trabalhando com a palha do milho, um artesanato lindíssimo, né? Ali nesse caso eles não usavam nenhum tipo de tingimento, somente a cor das palhas, né? Então uma variação de milhos onde elas tinham cores para trabalhar. Aí nós conhecemos também as meninas lá de Ribeirão Branco, também trabalhavam com artesanato, e aí elas já usavam o tingimento, então tinha um trabalho diferenciado, mas preservando sementes, o plantio, né, todo esse cuidado que é necessário quando você trabalha com a natureza, quando você trabalha com a pureza da natureza. Então você trabalha num sistema antigo, né, respeitando ciclos, épocas de plantio, colheita, os modos de cultivar, tudo um trabalho muito manual, né, muito demorado. O milho crioulo, ele demora 7 meses, né, para produzir, 6, 7 meses. Então você fica muito tempo com a terra ocupada, né, por aquele produto. Então muitas pessoas não veem isso como uma geração de renda. Eles acham que demora muito, então quer pôr um outro tipo de produto ali, né, que seja mais rápido. Mas mesmo assim ainda a gente tem essas pessoas que conseguem manter viva essa memória, né, conseguem gerar renda com esse tipo de trabalho. E assim foi, a gente conheceu muitas receitas, muitos modos de trabalhar o milho, jeitos diferentes de fazer o bolinho de frango, o encapotado. O que traz de história aquela receita. Então é o ingrediente, por exemplo, você fala assim, peraí, isso aqui é a farinha de milho, mas a farinha de milho é uma coisa dos tropeiros, mas peraí, não é só dos tropeiros. Os tropeiros herdaram isso, a farinha de milho vem de antes. Então, qual é a trajetória desse ingrediente? Para chegar na farinha, a farinha, obviamente, né, feita de milho. Então, assim, como é que o milho chega nesse lugar? Uma coisa que a gente
tenho observado muito é essa questão do embranquecimento, né, do nosso país. Então, quantas décadas, ou talvez até há quantos séculos vem vindo esse trabalho de embranquecimento, quando na verdade quem construiu de fato isso daqui, fisicamente, foram os africanos escravizados e seus descendentes, né? Que muitos dos povos indígenas se recusaram a serem escravizados. Então, assim, quem construiu casa, quem construiu engenho de açúcar, quem construiu lavoura, foram esses caras. E quantas vezes a gente encontra a presença cultural dessas pessoas, né? Como é raro. Basicamente, o embranquecimento vem vindo e até mesmo há pouco tempo se fala, né? A gente falava do termo caipira, caiçara, né? Porque eu sou caiçara de forma pejorativa, né? Sempre foi assim. E é muito recente, né? Então, da mesma forma, a valorização. Né? E a gente tem que levar isso em consideração, porque a gente às vezes fica sempre no eurocentrismo, né? De que foi aprendido tudo de lá, né? Tudo veio de lá, e a gente esquece o quanto de trabalho se tem aqui, né? Quanta técnica a gente tem, quantos indígenas, né, da nossa região aqui faz coisas extraordinárias, e a gente achando que isso não deve ser valorizado. Tem que ser o que vem de fora, né? Então, assim, a presença negra, por exemplo, nessa pesquisa que a gente fez aqui nessa região, o pessoal falava lá de Ribeirão, aqui tinha 4 famílias negras, mas quantas eram as famílias que viviam aqui? 20. Então eles diziam 4 como se não fosse representativo, mas 4 em 20 é 20%. 20% daquela população era negra. E o que é que esse povo trouxe de contribuição da própria cultura, né? Então isso é um dos nossos focos de olhar. Qual é a diversidade cultural que existe nesse contexto que a gente está pesquisando, né? A gente fez isso. O prato, ele nunca está sozinho ali, né? O ingrediente, ele nunca está só. Tem quem cozinha, tem a história daquela pessoa, tem de onde ela vive, onde ela aprendeu, como foi construída a cozinha, da onde aquele ingrediente veio, enfim, existem N coisas que transformam aquele prato, né? E é exatamente isso que a gente busca. A gente não busca o prato pelo prato, né? Tanto que a gente até brinca que a gente não vai em busca da alta gastronomia, né? A gente valoriza-se sim esse trabalho. A gente evita alguns restaurantes. A gente evita alguns, mas a gente sabe da importância deles. Claro. Mas a gente vai atrás daquela senhorinha que faz, sei lá, ovo frito no quintal da casa dela. Porque ali a gente enxerga muito mais essência no quesito histórico mesmo, parado no tempo, digamos assim. E eu acho que Capão, Ribeirão, eu acho que ele tem, acredito que essas cidades têm essa coisa bonita, poética, que é o parar no tempo nesse sentido, de ter guardado para si, guardado nessa cidade, os elementos culturais. Era um dos principais alimentos consumidos pela nossa população, pela nossa comunidade, porque foi a partir do milho que se desenvolveu vários pratos, foi a partir do milho que houve uma produção maior de criação de animais de pequeno porte, de porcos, foi a partir do milho que houve assim uma criação maior de aves, de cavalos e do próprio gado que veio a posterior, mas também
ajudou muito para se concretizar a criação de animais aqui na nossa região. E, para falar a verdade para vocês, porcos eram um dos principais alimentos desde a época do descobrimento do Brasil e da colonização, que nós somos colonos de Portugal, não é verdade? Então, o milho teve uma importância muito grande, e na alimentação humana também, porque foi a partir do milho que surgiu a comida para os tropeiros, foi a partir do milho que surgiu a comida para a nossa civilização se manter, foi a partir do milho que surgiu toda a riqueza, todo um ciclo na nossa região. E naquela época o mais fácil, o alimento que existia com fartura era o milho, né? Então, por exemplo, eu vou contar para vocês que o meu avô fazia há pouco tempo, meu avô fazia mutirão para debulhar milho. Eu lembro que meu avô, num quarto da casa, colocava um monte de milho, batia com a mão de pilão, pegava a mão de pilão, quebrava o milho, e aí nós sentávamos do lado, em volta daquele monte de milho, para debulhar. Mutirão de debulhação de milho, porque não existia máquina para debulhar milho. Então era feito mutirão para debulhar o milho, porque o milho era muito importante para a comunidade, era muito importante para o alimento das pessoas e dos animais. E até hoje é importante, né? Imagina no começo do século. E nessa época, o que existia? Existia antes do tropeiro até. Existia a criação de porcos aqui, e como que era levado os porcos para Itapetininga, para Sorocaba, para São Paulo? Era feito através de tropa. Então o pessoal da época reunia, por exemplo, 30, 40, 50 porcos, e era tocado, tipo uma tropa de cavalo, era tocado assim, os porcos tudo junto, em uma estradinha, e aí era levado para os grandes centros de consumo, porque aqui só criava, né? Então foi muito importante o milho nessa época, para manter essa coisa. Agora, na gastronomia, no consumo próprio, então nem se fala, porque veja bem, em Ribeirão Grande, na década de 50, existia 9, 10 monjolos de farinha de milho. Então, o monjolo era meu pai mesmo que fazia, e era o pilão. Primeiro a gente ponhava o milho num saco, na água, bem amarradinho, até ele ficar bem molinho. Depois deixava ele escorrer, ficava de 3, 4 dias, não sei, para amolecer o milho. E depois tirava do saco para escorrer aquela água. Depois ponhava no monjolo, no pilão do monjolo. E tinha uma bica grande assim que caía na. Tem um negócio de monjolo. Ali caía a água ali, o monjolo subia, batia naquele milho lá, né? Ia socando, e a gente ia com a peneira lá, até ficar. E dali saía a farinha de milho, muito boa. E até eu aprendi, era criança, né, sabe, curiosa, a gente queria aprender. E meu pai não fazia essas coisas. Olha, o negócio da farinha de milho lá no sertão é quase a mesma história da dona Sebastiana. O monjolo era meu pai, meu avô
pai da minha mãe que fazia, e que fazia o monjolo, e fazia a mesma coisa que a dona Tiana contou, punha o saco de milho lá na água, aí depois punha para socar, tirava o fubá e punha na chapa para torrar a farinha. Porque então o monjolo dele servia para... Era bastante gente. Muita gente não fazia monjolo. E daí ele cedia o monjolo para as outras famílias vir fazer também a farinha. Então era um entra e sai de gente fazendo farinha lá no monjolo dele, que Deus o livre. Terminava um, vinha outro, terminava um, vinha outro. Era desse jeito. A farinha de milho de monjolo tem um processo demorado, não é tão simples, não é tão fácil como as pessoas pensam. Inicialmente você escolhe o milho, é claro e é lógico que deve ser um milho graúdo, um milho bonito, sadio. E aí primeiro você vai colocar esse milho para fazer a fermentação na água. Essa água deve ser uma água de correnteza, uma água de rio. Não pode ser uma água parada de açude, nem uma água parada de caixa d'água. Não, é uma de rio, porque aí as impurezas já vão rodando. Você deixa por 8 dias o milho ensacado num saco branco, no rio, e aí é feito a fermentação. O que vai acontecer? O milho vai fermentar, vai crescer, e vai ficar quase que no ponto de você levar para ser socado no monjolo. Depois disso, depois de fermentado, você limpa ele, lava no balaio, ele é lavado em um balaio, e nesse balaio que você coloca, porque claro, um milho ficar azedando durante 8 dias em uma água corrente, claro que vai ter impureza, vai ter alguma sujeirinha. Aí no balaio você tira toda a impureza. Você deixa o milho limpinho, o milho clarinho. Você vai batendo o milho, batendo até limpar tudo. Uma vez esse milho limpo, você vai colocar... Você já fez o primeiro processo, agora vamos para o segundo processo, que é moer, que é socar no pilão, que é triturar o milho. Aí você coloca no monjolo e vai socar o milho. Ele vai ficar socando durante um período ali, 2 horas, 2 horas e meia, até socar bem. O milho tem que ser tão bem socado que ele tem que virar um pó, um pozinho bem firme. Você tem que, quando o monjolo soca, você tem que acompanhar esse processo até você ver que virou um pó. Que nós chamamos de fubá, certo? Então, o processo do milho, desde você colocar no rio para azedar, que a turma fala, que é fermentar, até virar o fubá, você viu que já foi um processo. Virou o fubá, aí você vai fazer o processo de fabricar a farinha propriamente dito. Quando você tá com o fubá pronto e já socou no monjolo, você tem que ter um forno grande. Esse forno ele pode ser ou de barro ou de ferro. A minha avó usava um de ferro, ela tinha um forno enorme, um forno grande. Aí o processo é o seguinte: o fubá é colocado num balaio e é feito
é colocado em cima do forno bem quente, espalhado assim para assar aquilo ali, para fazer ele assado. Fica uma pasta, tipo uma folha. Aí sai o biju. É nessa hora que sai o biju da farinha. Você passa naquela chapa grande o fubá, aí sai o biju da farinha. O biju não está terminado ainda, está no processo do biju. Aí sai o biju. Do biju, ele vai para uma peneira, que não é bem uma peneira. Sabe como é que chama? Sururuca. Então veja bem quantos utensílios de madeira nós usamos até hoje. Nós usamos o balaio, aí nós usamos o sururuca, que é... O que é o sururuca? O sururuca é uma peneira, só que com uns furos maior, entendeu? É ali que você vai medir a grossura da farinha, é ali que você vai deixar graduar a farinha, ela vai ser feita daquela forma. Coloca-se aquele biju em cima da sururuca e esfrega, bem esfregado, então ela vai cair a farinha não muito grossa e não muito fina, vai sair ela no tamanho certo, que é a farinha de milho. Então você passa na sururuca e sai a farinha ali. Uma vez saída a farinha, você já pegou o biju, colocou na sururuca. Essa farinha que você colocou na sururuca, tirou do biju, ela volta para o forno para fazer a torração. Porque nesse primeiro processo a farinha não fica torrada. Você tem que torrar a farinha, deixar ela bem sequinha. Porque ela, sequinha, ela vai ter uma durabilidade maior. Então você volta toda aquela farinha que você fabricou no forno. E aí você vai fazer a torração da farinha. A farinha praticamente pronta já. Aí, desculpa. Aí você vai torrar aquela farinha, vai deixar ela no ponto, vai aproveitar para deixar ela por igual, ela bem uniforme, igualzinha uma e outra. Aí depois de pronto, de feito essa torração da farinha, você fica com a farinha pronta, propriamente dito. Ela não fica nem só o pó e nem só o biju. Ela fica o tamanho certo da farinha. Então você usou todos esses utensílios de taquara que é feito, né? Claro que nesse inteirinho, por exemplo, minha avó usava um paninho para fazer o acabamento do biju. E um detalhe interessante, eu vivi muito essa época. A minha avó, quando a gente queria comer biju doce com açúcar, o que ela fazia? Ela falava: você estraga o açúcar, que o açúcar eu não dou. E aí a gente levava o açúcar nessa hora que está esfregando o fubá na chapa quente, que você coloca o açúcar. Daí sai o biju doce. A gente comia um biju doce que a minha avó fazia na hora. Convivi isso, gente. Eu convivi com isso durante muito tempo. E aí, outro detalhe. Esse eu aprendi com a minha tia Tuca. Quando naquele balaio você via toda o fubá, o que a minha tia Tuca fazia, minha avó fazia? Fazia um pezinho. Eu aprendi com ela isso. Você faz assim no fubá, ó, pezinho de neném. Dessa maneira ela fazia no fubá. Aprendi, ficou na minha memória isso também. Entenderam? Então, o processo de fabricação de farinha de monjolo dura em média 8 dias a 10 dias, não é na hora. E a farinha de monjolo, para você comer com comida ou com leite, é outro gosto. Eu falo que a farinha de milho ela foi importante não só aqui na região de Capão Bonito, mas e Sudoeste Paulista, mas ela foi importante durante o período colonial em todas as capitanias do sul aqui, né? Então a gente tem essa relação com a farinha de milho tanto em Minas Gerais
O virado paulista, por exemplo, é reconhecido como um prato, como patrimônio cultural do estado de São Paulo, mas eu digo que aqui nessa região e nesse território foi se criando algumas especificidades com esses ingredientes que dão a essa região características específicas de uma culinária especial aqui. E que eu acho que ela é muito importante de ser valorizada. E hoje, por exemplo, só em Capão Bonito tem 5 festas de milho verde ao longo do ano, né? Quer dizer, você ainda mantém relações comunitárias associadas ao milho verde. A farinha de milho e os pratos da farinha de milho são os pratos do dia, da roça, do dia de você ir trabalhar na roça e levar qualquer prato que você vai adicionar a farinha de milho para engrossar um caldo, para você ter a sustância de você trabalhar durante o dia. Então a farinha de milho é esse ingrediente diário que te ajuda a dar a energia, a força e a sustância para engrossar qualquer caldo que você vai preparar com a farinha de milho, né? Então você tem essas duas relações diferentes desses dois ingredientes muito importantes e que ainda estão muito presentes. Sejam bem-vindos ao Piabiru Portal Turístico. Nós somos um receptivo turístico às margens da SP-250, a Rastro da Serpente, e eu vou apresentar um pouquinho da casa para vocês. Nós temos o nosso foco em cima do resgate gastronômico, resgate cultural, histórico e um pouco de memória afetiva também. Sejam bem-vindos. Cris, a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar sobre essa relação que existe entre o consumo de milho e a sensação de pobreza que as pessoas tinham. Você encontrou isso no roteiro do milho? Encontrei. O que a gente percebeu no roteiro do milho? Que as pessoas lembram apesar de existir muito afeto, quando as pessoas lembram, né, da culinária, ainda comem, né, muitos pratos à base de farinha de milho verde, existe também uma memória do período de escassez, quer dizer, um período em que esse era o ingrediente principal, porque basicamente era o único ingrediente que era associado à maioria das receitas. Então associar isso a um turismo gastronômico, né, muitas vezes algumas, até em termos de políticas públicas ou em termos de pessoas que a gente apresentava a ideia, falava, não, mas isso é comida de pobre, né? No sentido bem pejorativo. Não vai atrair o turista. Não, né? Vai atrair o turista. O turista quer uma coisa gourmetizada. Quer uma coisa gourmetizada. Esse senso comum, que é um equívoco. Exato, concordo, então, absolutamente. Isso aconteceu no litoral, em Ubatuba especificamente, também com essa história, né, da farinha de mandioca ser uma comida de pobre e do peixe com banana ser visto como uma comida de pobre. E a gente percebeu lá, que talvez seja um caminho para cá, a questão dos chefes, né? Os chefes, quando levaram esse ingrediente em específico para a alta gastronomia, isso começou a ter um olhar de valorização. Então hoje você vai em qualquer restaurante no litoral, né, em Paraty principalmente tem uma questão de alta gastronomia, porque recebe uma influência muito grande também de turistas gringos, né, estrangeiros no geral,
E em Ubatuba pegou essa toada, assim, chefes que são caiçaras, que tiveram que sair das suas cidades para morar fora do país, para aprender técnicas europeias, técnicas francesas, da alta gastronomia, da gastronomia francesa, para trazer para Ubatuba, né, dentro desses restaurantes. Agora sim é visto como um prato gourmetizado e cada um faz de um jeito. Mas no fundo o que esses caras estão fazendo é dizer, olha para esses ingredientes locais. Exatamente. Eles estão usando a técnica, é como o Almeida Júnior, que saiu daqui do Brasil, foi aprender a técnica acadêmica de pintura, voltou e começou a retratar a vida caipira. E aí o mundo olhou e falou, nossa, tem uma vida caipira maravilhosa, porque entendia aquela linguagem. Então hoje tem essa gourmetização através desses chefes renomados, que estão dizendo no fundo, olha para o seu ingrediente local, olha para a galinhada, olha para o piqui, olha para o tucupi, para o tacacá, olha para a farinha de milho, né? De fato o milho crioulo ele tem ganhado essa relevância, né, na alta gastronomia, com essas releituras dos pratos, né, e também com esse uso tanto por conta da valorização da apresentação do prato, mas também porque o milho crioulo ele tem uma diferença até nutricional, de aspectos de sabor, traz consigo, né, na bagagem genética aspectos que podem ser valorizados também. Mas eu acho que a gente também, agora eu volto a pergunta para você, quer dizer, tem que ser alta gastronomia para valorizar? Esse é um problema de um país colonizado, porque a gente só valoriza aquilo que vem de fora. Então mesmo indo um chefe brasileiro para fora, mas ele voltou de lá, ele veio de fora para dizer que o que a gente tem é bom. Isso é problema de país colonizado, a gente é eterna colônia, né? Eu estou trocando de dono. Conheço chefes caiçaras que foram para lá, né, para França, para Alemanha, para Inglaterra, e que sim, eram menosprezados porque eram latinos, né? Tem isso também. Mas na hora de limpar um peixe, era ele que sabia fazer, né? E aí, a partir desses chefes, desses nomes, por isso que eu falo, né, dessa importância, e aí eu também não estou nem chegando na alta gastronomia. Eu estou falando de pessoas que estudaram as técnicas e muitas vezes perceberam que existia técnica dentro das suas casas. Isso é verdade. Né? E aí falavam, eu fui aprender uma técnica francesa, cannelle, que a gente fala do bolinho encapotado, que é uma técnica francesa de usar a colher para fazer o bolinho. E aqui também se fazia. Inclusive dentro desse movimento de retomada dos nossos valores, né? Existe um movimento que não é um movimento oficial, mas a gente tem observado, especialmente com pessoas com quem a gente tem trabalhado nos festivais gastronômicos, né? Tem uma galera da gastronomia que ensina gastronomia, que já está atenta em não usar somente os termos técnicos. Então, vai fazer um corte julienne. Claro, a pessoa que vai fazer um curso de técnica de gastronomia, ela vai ter que aprender o nome padronizado daquilo. Em qualquer restaurante que ela for, o cara não vai explicar para ela como é aquele corte. Ele vai falar corte julienne, a pessoa tem que saber cortar porque é uma linha de produção. Então aquilo tem que ser produzido em escala rápida. Mas ao mesmo tempo que você usa esse termo, você pode fazer a versão nominativa regional. Então, eu quero em cubos maiores, cubos menores, a redução do caldo, o famoso engrossar o cardo, que a gente fala em alguns lugares, né? Dá uma engrossada nesse cardo aí. E aí na técnica, na escola, se aprende que vamos partir para a redução do caldo. Então, fazer essa correspondência entre os termos técnicos da escola de gastronomia que vem da França com os termos regionais é muito legal para a pessoa falar, opa, né? A minha avó também fazia isso aqui, um nome é outro, mas ela sabia fazer. Então assim, a minha cultura sabe fazer isso. Então, da farinha de trigo em relação à farinha de milho, que a gente está falando sobre essa questão da diminuição, né, em termos de valor, em associação da escassez da farinha de milho, é porque a farinha de trigo também foi ganhando relevância, né? Sim, aqui em São Paulo, na época da colônia, a história do consumo da farinha de trigo na capital, né? E no interior a farinha de milho. Então foi se criando essa forma os italianos que vieram, foi se criando essa forma de associar uma classe social ao que ela comia, né? Sim. Então, quer dizer, o milho foi sendo desprestigiado, mas a gente vê, por exemplo, o quanto o alto consumo de glúten, acho que você falou um pouquinho disso, né? Mas o alto consumo de glúten, ele tem causado problemas, né? As doenças celíacas têm aumentado, o nível de carboidrato, então quer dizer, a gente vai
vendo a importância que tem desses outros ingredientes, a farinha de milho volta a ser valorizada hoje em dia também, por conta, né, da importância da substituição do excesso de glúten que a gente tem ali. Então, assim, se você pegar o modelo caipira dos anos, sei lá, de 1850, 1920, o caipira ele caçava o consumo de proteína animal. Era a caçava uma paca, cortava em pedacinhos, cozinhava com feijão e aí se comia lá 1 ou 2 pedaços da E a vaca, gente, é pequenininha. É um animal pequeno. Ela saborizava. Então, é aquela história de que você cozinha uma proteína e os nutrientes vão para o caldo, né? Tanto que a palavra restaurante vem disso, não sei se vocês sabem. A palavra restaurante vem de restaurar, porque na Idade Média, começo do Renascimento, aqueles viajantes que iam de vilarejo em vilarejo, eles chegavam em alguns lugares que eram as pousadas, as estalagens, tinham ali, faziam um caldo restaurador, que era para restaurar as forças da viagem. Então ali era um restaurante. Bom, Capão Bonito é um potencial turístico devido à localização principalmente, né? Nós estamos bem próximos a São Paulo e além disso nós temos um receptivo muito bom, hotéis, restaurantes, né? Pontos de informação e além disso a gente tem também muito atrativo natural. Eu acho que dessa parte de atrativo, eu acho que o Zé poderia falar um pouco pra gente aí. Atrativo tem bastante, né? Por essa grande extensão de Mata Atlântica que a gente tem na região toda aqui. O maior contínuo de Mata Atlântica que restou no estado de São Paulo está nessa região aqui. Eu acho que talvez a região, Capão Bonito e a região ainda não se tornou um potencial maior por questão de acessibilidade aos atrativos. Então a gente tem inúmeras cachoeiras, cavernas e corredeiras, tal, sem número, mas tem dificuldade de acesso. A acessibilidade é difícil você chegar lá e eu acho que esbarra um pouco, que está segurando um pouco, talvez seja isso. Que ainda tem cachoeiras aí que é praticamente impossível se visitar com o turista. Você tem que montar uma expedição lá para chegar lá. Não é possível, ainda não é possível chegar lá com turista. Eu acho que isso aí é um dos motivos que está segurando um pouco. Eu via ele cantando e o pai da criança falou assim: sem mataria o filho, eu mato quem vai tocando. E aqui o soberano chegou, o molequinho não malhou, o negro